Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Nas Ondas da Numerologia Cabalística. Eu sou a Vanice Bonavigo Eu sou a Érica Oliana, e nós somos o o Armazém Armazém da da Energia. Energia. Eu estou aqui numa experiência única, entrevistando uma pessoa que está fugindo de mim faz tempo. Hoje não teve jeito. Peguei ela aqui para. Quero que ela conte para vocês bastante coisa da vida dela, porque a Érica ela tem uma história junto comigo aqui no Armazém da Energia e uma história também de transformação na vida de muitas pessoas, não é mesmo? E então eu tenho aqui algumas perguntinhas para fazer para ela. E tem até também algumas perguntas de seguidores nossos que mandaram aqui para a gente. Ó, tá chegando pergunta ainda aqui agora. Mas vamos lá, Érica Uliana, conta um pouquinho de você. Você nasceu em São Paulo? Você é paulistana? Como Sou é que é? nascida em São Paulo, nasci na Consolação. Morei bastante tempo na freguesia do Ó. Opa! Meu pai é metalúrgico, né? E aí depois a gente se mudou para Diadema, uma cidade do interior, cidade Da Grande da São Grande São Paulo, né? Paulo. E, enfim, a vida nunca foi muito fácil, como não é para a maioria das pessoas, né? Eu perdi a minha mãe muito cedo, eu tinha 17 anos, né? Com dois irmãos pequenos ainda, Bem bem, pequenos, bem né? pequenos, um com 2 anos. Então, assim, eu fui meio mãe desse meu A irmão. Érica foi irmã, é Eles me irmã, chamam de né? irmã até hoje. Então, essa começou assim, né? E depois que eu comecei a estudar numerologia, para mim abriu muitos horizontes, né? Porque a gente não entende por que essas coisas acontecem, por que acontecem, como que acontecem, em que momento que acontecem, mas a gente vai falar disso mais para frente. Muito bem. E eu vejo assim, né, a, a numerologia cabalística acontecendo na tua vida como um grande marco, né? Só que quando a gente se conheceu, acho que você nem sonhava com o que era a numerologia cabalística. Como foi que a gente se conheceu? Conte para as pessoas. Bom, eu conheci a Vanessa através de uma amiga em comum, né? Ela me chamou para fazer um curso de Reiki e a Vanessa estava ministrando esse curso. E ela me chamou na primeira semana, eu acabei não indo, né? E Fugiu. fugi. Aí teve, na semana seguinte, teve de novo, né? Tamanho sucesso do evento, elas fizeram novamente. Aí nessa segunda semana eu fui, aí foi aí onde eu conheci a Vanice. Foi num curso de Reiki. Foi mesmo. E como assim o destino estava traçado para a Érica ser a minha parceira de trabalho, foi muito interessante que eu cheguei lá sozinha no local que eu ia dar o curso. Eu tinha um Foxzinho na época e ele era meio flexível, assim, sabe? Não só no combustível, mas assim, enfiava tanta coisa dentro daquele carro, cabia tudo, né? E eu estava lá tentando tirar um flip chart de dentro do carro, tinha um monte de caixa de coisa, e ela passou, olhou para mim e falou assim: Oi, tudo bom? Você que vai dar o curso de reiki? Eu, sim. Ah, que legal. Posso te ajudar? Olha só. E aí ela começou a me ajudar a levar todo aquele, né, tinha toda uma logística de coisa que tinha que levar para dar aula. E aí a gente começou a conversar. Foi nosso primeiro contato, né? E eu me lembro que ainda, não me lembro se no Reiki 1 ou no Reiki 2, que depois ela esteve lá novamente, em algum momento a gente falou sobre numerologia, porque às vezes eu dava uns pitacos, assim, quando eu estava dando aula de reiki, ela falou assim, nossa, eu queria muito fazer meu mapa. Lembro disso. Só que não fez. Não fiz. Assim Fugiu como de não fui a novo. primeira vez, não fiz o mapa também. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque eu lembro que a Érica, sempre quando a gente dá aula de reiki, aliás, eu ando com uma vontade de dar aula de reiki, eu
algum tempo já que eu não ministro aula de reiki. Mas eu sempre pergunto para os meus alunos assim, é para eles pensarem em coisas que eles querem ancorar na vida deles, né? Eu acho que o reiki ele traz um potencial de força muito grande para as pessoas. E numa conversa, a Erika comentou que ela estava muito insatisfeita com o trabalho dela, que era uma coisa assim que estava deixando ela angustiada. E eu falei: olha, um curso de reiki costuma trazer novidades depois, né? Porque ele promove uma limpeza na vida da pessoa. Depois que você faz o reiki 1, principalmente ela que fez logo o 1 e o 2, vem todo aquele processo, né, de limpeza na vida da gente. E nesse processo saem algumas situações, saem algumas pessoas. É uma limpezona mesmo, né? Um belo dia, eu recebo um telefonema da Érica. Ela estava assim, bem chateada, dizendo se a gente podia conversar, tal. Ah, acho que chegou agora a hora de eu fazer meu mapa, porque aconteceu uma coisa. Eu saí do meu trabalho. Na verdade, você tinha sido saída do trabalho, né? Eu estava insatisfeita, mas é aquela coisa, né? Quando você está trabalhando, não está satisfeita, tá ruim, mas tá bom, né? Você tem aquela segurança, tal. Você estava Eu acomodada. estava acomodada, eu queria sair, eu queria, achei que podia ter outras possibilidades, mas não estava focada em outra coisa e só reclamava, né? Interessante que você comentou comigo lá no Reiki ainda que uma coisa que te segurava, que você ganhava bem. Mas Ganhava você bem. aproveitava esse dinheiro? Aproveitava na farra, só. Porque dizem que quando Desvirtuado. você trabalha com a coisa que você Não, não que aproveitava. não é um dinheiro Não, não era, abençoado, não né? fiz Você não está nada. feliz, Não faz- tal, né? Pois é. E aí eu estava, isso foi numa quarta-feira, eu estava numa correria aqui, arrumando de novo as minhas muamba, olha só. Porque eu estava dando um curso de numerologia cabalística em Sorocaba, né? Inclusive, se as meninas lá estiverem me assistindo, um beijo muito grande para as meninas da Udemo de Sorocaba, né? Na verdade, as minhas meninas eram um grupo muito querido de terceira idade, né? Que nós dávamos aula. Tinha muitos cursos, cursos livres, assim, eu estava exatamente começando um curso de numerologia cabalística lá na Udemo de Sorocaba. E aí eu falei assim, então, deixa eu te falar, eu estou numa correria aqui, porque hoje é o dia que eu vou dar aula lá em Sorocaba. Ah, você está dando aula em Sorocaba? Estou, então estou começando um curso de numerologia cabalística. Hoje é a segunda aula, né? E aí eu falei para a Érica, você não quer ir comigo lá para Sorocaba? Vou dar aula, tal. Você tem uma companhia, né? Na viagem a gente vai conversando, você vai me contando, tal. E eu E fui. então, Sorocaba, né? O curso da Udemo de Sorocaba, isso tem 10 anos, acho que foi em 2009. Olha só como o tempo passa. E eu fiquei preocupada naquela época se você estava gostando de ir, porque eu me lembro que você foi comigo o primeiro dia, foi bem engraçado até, né? Porque de repente assim, a idade média lá da turma era 70, 72, 73 anos, e aí a Érica lá no meio arrumaram um caderno para ela, tudo, e ela estava realmente super interessada, anotando tudo, tal, né? E aí na semana seguinte eu perguntei para você se você Não, queria ir novamente. Ela, não, não, eu vou sim, já fiz até tarefa, tal. eu Falei, estava adorando, porque era um time de ex-professoras e diretoras de escola, né? E elas tinham um astral assim incrível. Então aquilo foi, para mim, foi um bálsamo, né? Sem falar que eu comecei aí, em vez de fazer o meu mapa, né? Depois a Vanice até acabou fazendo o meu mapa, acertando a minha assinatura, mas eu acabei. Foi o primeiro curso de numerologia cabalística que eu fiz, porque depois desse eu fiz acho que mais uns 15. Todo curso que ela faz, eu tô dentro. é verdade. E aí, bom, lá pela terceira aula, ou seja, terceira semana, a Érica já estava super feliz.
não falava mais do trabalho que ela tinha lá no sindicato, que ela trabalhava antes, né? Tinha apagado, virou a página mesmo, queimou a ponte, como diz o Érico Rocha, né? E estava lá super enturmada. E aí, o que começou a acontecer? Ela começou a trazer coisas de tecnologia para a aula. Então, nessa terceira semana, ela já levou o computador dela. E aí ela já começou É. a fazer a cabeça das minhas alunas e levou uma planilhinha e não sei o que. Ah, eu fiz um gráfico tal. E aí começou uma verdadeira revolução na minha vida também, porque eu era uma pessoa muito resistente com tecnologia, né? E a numerologia, ela é impressionante, né? Como ela é assertiva. E tem muita gente que acha que os cálculos são assim mirabolantes, e não são, são cálculos simples, então uma planilha de Excel resolve o problema. E eu levei, para mim era fácil, eu trabalhava em escritório, né? Eu trabalhava no sindicato, eu era gerente administrativo do sindicato, então eu tinha essa facilidade com a tecnologia, fora os meus números que foram comprovar depois, mas isso a gente fala mais para frente. Então, para mim era uma coisa muito simples e eu sou muito visual, então eu tinha que ver a coisa acontecendo, né? Não bastava ouvir a Vanice falar, eu tinha que desenhar, Visualizar. visualizar. Para mim é mais fácil assim. Então, foi daí que surgiu essa união da numerologia com a tecnologia, que para mim é o que eu faço hoje, que eu adoro e que sensacional. E foi muito legal, porque elas também tinham aula de informática lá na UDEMO. A UDEMO também é uma espécie de sindicato, associação, né, Isso. voltado para especialistas em educação, e proporcionava muitos cursos legais. Então, elas ficaram super entusiasmadas, e aí nasceu um novo curso de numerologia cabalística, né? E a Érica não conseguia mais viver sem os números, né? Aí foi comigo todas as semanas. Aí a gente começou um avançado, que naquela época tinha essa coisa do básico, do avançado, ela continuou, recebeu certificado lá. Tem o meu certificado até hoje, guardo ele com muito carinho. E isso começou a mudar tanto a história dela como a minha, né? Porque eu jamais imaginei que eu fosse ter recursos assim na época tão modernos, né, para colocar no meu curso, Isso, tal. lembrando que isso foi em 2017, né? 2007, Não, isso foi em 2009, 2000, foi em 2009, 2009 esse curso da 2009. Udemo, né? 2007 foi o 2007 foi quando a curso gente se de Reiki, conheceu no curso de Reiki e Isso, tal, né? Pois é. Agora que todo mundo já sabe, né, que você não vive mais sem numerologia cabalística, conta uma coisa. O que mudou na tua vida antes de você conhecer a numerologia cabalística e como ela é agora, tal, assim, fazendo uma resenha? Não, eu sempre achei interessante essas coisas, né? A gente falar essas coisas, Essas coisas. essas coisas. Minha mãe era, eu me acho uma pessoa muito intuitiva. Minha mãe era benzedeira, né? Então ela também tinha uma ligação, era católica, devota de São Judas, tal. Mas ela tinha uma força, uma mulher que tinha uma força assim, incrível. Então, e uma intuição assim muito grande. E eu também acho que eu tenho. Então, eu sempre gostei desse lado mais místico das coisas, de entender as coisas, né? E a numerologia fala e mostra isso com muita, para mim, com muita clareza, né? Para mim, pelo menos, foi com muita clareza. E a partir daí, isso tudo leva você ao quê? Ao autoconhecimento, saber que você pode fazer certas coisas, seus potenciais, o que você traz de bom ou não, né? E eu acho muito interessante. Eu acabei descobrindo os meus números, pelo nome, né? As minhas dificuldades, porque o Érica, meu nome é sem acento, é com K, então ele forma o I, o RI, o K e o A, eles vão originar uma sequência de 3, que é justamente isso que a Vanessa ficou me tirando aqui antes de começar a aula, que eu sou tímida e tal, eu tenho problema, essa coisa de comunicação. Vamos explicar um pouquinho para as Isso pessoas o que aí é deixo uma com você que é a sequência de professora. três, né? Então,
que assim, Você começa. dependendo das letras que a gente tem no nosso nome, elas têm um valor numérico, né? Então, nós descemos uma pirâmide que, na verdade, é uma soma. Então, como ela falou, né? O Érica, né? Ela tem o R e o I, isso numerologicamente vira um 21. R2, o I1, depois o K vale 2 e o A vale 1. Então, ela tem assim, 21, 12, 21. Quando a gente soma na linha de baixo, forma-se uma sequência assim, 3, 3, 3, sabe? E essa sequência, ela é uma sequência que conta desses bloqueios, né? Dessa problemas com Toda comunicação. sequência Pode, né? gera algum tipo de Tipo de bloqueio, né? bloqueio, A sequência de 3 pega a comunicação. comunicação. Então, tem desde pessoas que falam uma coisa e as outras pessoas entendem outra coisa, o famoso mal entendido, né? Tem pessoas que não conseguem falar em público, são extremamente tímidas, então parece que dá um nó aqui na garganta e a pessoa quer falar e não consegue, não é? E às vezes não consegue expressar o que realmente deseja falar, né? E eu sentia muito isso. E um pouco essa timidez também de aparecer, de falar, e então, você sabendo disso, você sabe que você precisa enfrentar, é fato, né, tá ali. E aqui é uma que eu tô dando a cara a tapa. Está fazendo um exercício de Exercício de evolução. evolução. Não é fácil, mas estou aqui. Para o bem dos futuros numerólogos que vão surgir aí a partir desse vídeo. E você acha que isso foi uma coisa muito marcante para Isso você? foi uma das coisas que eu descobri com o mapa, né, e depois os números que eu tenho de alma, né, os números de motivação, de destino, todos eles contam, muito sobre a gente e para mim, foi incrível como bateu. A minha motivação, que é o número da soma das vogais do nome, é o número 7, que é esse número do bastidores, do que pesquisa muito Do mais do pensador, pensador. Então, assim, a perfeccionista. partir do momento que eu conheci a numerologia, para mim ficou muito claro quem eu sou, né? Porque eu sou assim, eu tenho esse lado que gosto de ficar às vezes sozinha, gosto de estar quieta, e não tem nada de errado com isso. Eu gosto de estar assim. Nossa, essa frase que você falou é muito boa. Não tem nada de errado nisso, né? Então, quando você se conhece, você sabe o que que te machuca. Fala, não, então, eu sou assim, tá tudo certo eu ser assim, não tem problema nenhum. Quem fica, fica incomodado, vai ficar incomodado. Porque eu, a partir desse momento, já não preciso mais disso. Foi Isso o te dá, kit que eu vim nessa foi o que vida. isso te dá autonomia, né? Então é muito, muito interessante e eu acho que é muito transformador. Acho que é isso que a numerologia traz de melhor, né? Além de todo o resto, que com o passar do tempo, né? Com a amizade que eu tive, que eu conquistei aqui com a Vanice, isso não se fala, né? Não se paga, né? O número da data de nascimento, que ela brinca sempre também, ela fala que é o 19. Eu penso muito, às vezes penso. E aí Hiperatividade a mental, hiperatividade né? mental, a Ansiedade. ansiedade, e às vezes você fica só no plano mental. Você sabe, então, aí você se conhecendo, entendendo um pouco isso, você fala assim: não, então eu preciso sair desse plano só do mental e agir e fazer as coisas acontecerem, porque daí só assim você consegue dar o próximo passo, o próximo, o próximo. Então é incrível o tanto de conhecimento que a numerologia traz para a pessoa quando ela consegue entender seus números e viver de bem com eles, né? Viver bem com os números, Eu não porque sei você, mas eu só tenho uma coisa que eu queria passar minha vida limpo. Eu gostaria muito de ter conhecido a numerologia cabalística nossa, bem antes, e ter, com certeza. sabe, ter tido a vida que eu tenho hoje, sei lá, talvez 20, 30 anos atrás, sabe? Puxa, teria sido muito legal. Apesar de que a gente sabe que a nossa trajetória aqui é evolutiva mesmo, cada um tem a sua história. Mas assim, é uma fantasia, né? Você fala, puxa, assim,
A tua vida é diferente hoje? Como é que é, assim, em relação à vida que você É tinha muito antes? diferente, porque, o autoconhecimento ele te dá autonomia, é isso que eu falei há pouco. Eu acho que foi um divisor de águas, eu, entendi muito dos acontecimentos que teve a minha vida, e o jeito como eu reagia às coisas, né. Isso transforma, porque você sabe o que você é capaz de fazer, o que você não precisa mais fazer. Então é eu acho que é muito importante a pessoa ter esse autoconhecimento, se valorizar a partir disso, né, porque a pessoa acaba de uma certa forma ou de outra se valorizando, porque entende o que é, né, Mas como assim, agir. a numerologia cabalística, principalmente assim, pensando que você trabalha com numerologia cabalística, ela trouxe um diferencial para sua vida? Porque eu me lembro que você estava super preocupada Não, a quando você numerologia, saiu do seu trabalho. "Ah, ela vai me ter". trouxe qualidade de vida, né, porque antes eu trabalhava, como eu contei para vocês, em um escritório, né, eu trabalhava de segunda a sexta, aquele horário comercial das 8 às 6. Como eu era um assistente direta da diretoria, eu tinha às vezes eu não tinha o final de semana, porque eu tinha que estar o tempo todo ligada, se chamasse eu tinha que ir. Então era um trabalho teoricamente de segunda a sexta, só que não, né, era meio que 24 horas, 7 dias por semana, sempre ali respondendo, eh, era como se fosse assessora da diretoria, então não tinha muito o que fazer, tinha que ficar 24 ligado o tempo todo. E agora eu sei que com a numerologia, com esse trabalho que eu conquistei junto com a Van na numerologia, eu tenho qualidade de vida, eu faço o meu tempo, eu tenho tempo para fazer outras coisas, eu usufruo muito mais da vida, né, agora eu lembro que um dos meus maiores desejos, era viajar, né, viajar mais, conhecer, eu não conhecia nada, Eu nem lembro que eu nem te aqui falei assim uma no vez: "O Brasil, nem quê, fora. Érica? Você não tem passaporte?". Eu não tinha passaporte. E essa coisa, e nem tinha perspectiva, porque eu falava assim: "Ah, como eu vou marcar?", não tinha, se eu marcasse férias, no meio das férias ligava, eu tinha que parar tudo que estava fazendo, tinha que atender. É absurdo, mas era assim que funcionava. E com essa nova profissão, eu tenho agora total liberdade para fazer o que eu quero. E consegui realizar, né, essa coisa de viajar. Agora eu tenho vários carimbinhos no passaporte. Isso é bom, não tinha nem passaporte, Não tinha agora nem passaporte, já nem renovou o perspectiva de passaporte ter. cheio de carimbinho, né. Então, porque eu acho que esse dinheiro, quando você ganha um dinheiro, com alguma coisa que faz bem para você, que alimenta tua alma, teu coração, esse dinheiro, não sei o que acontece com ele, mas ele parece que se Ele multiplica, multiplica, né, né. é um dinheiro que você sabe que da onde vem e pra o que que você quer fazer com ele, Parece que né. ele vem, assim, com um fermento que potencializa, né, e você consegue usar aquilo a teu favor mesmo, né. Pois é, eu achei muito legal te entrevistar hoje, porque, gente, a Érica é muito querida pelos nossos alunos, porque é Obrigada, os aquela meus alunos também pessoa. são queridos da É, Érica. nós temos, assim, muitos alunos, alunas que já são mais maduros, não é? E até acho que até por conta disso se afinizam mais com a professora também, né. A gente não é exatamente uma geração, digital, né. A gente vence, um leão por dia para mexer nas redes, para lidar com a tecnologia, que hoje, se você não lida com a tecnologia, você vira uma pessoa analfabeta. Você precisa, encarar e da melhor forma possível, sabe. Errou, começa de novo, né, essas coisas assim. E a Érica ajuda muito a galera com isso, né, porque o pessoal tem dificuldade. Eu vejo, às vezes, assim, a paciência que ela tem com os alunos é uma coisa muito interessante, porque, quando você tem uma frase até de André Luiz, né, que ele fala assim que eu não lembro exatamente a frase, eh, como ela é originalmente, mas alguma coisa assim, que quando você se mostra disposto a fazer um trabalho, a pessoa que precisa aparece, né. Então, assim,
a gente está sempre disposta a ajudar, a receber de braços abertos. Então, com isso, a gente sempre tem nas nossas turmas pessoas com mais dificuldades, com questões de saúde sérias, muito sérias, com algumas deficiências até, né, assim, com algumas limitações. E assim, a gente pega no colo mesmo, na melhor forma. E a Érica faz isso muito bem. Ela Eu tem tento, uma né, paciência ajudar. assim. Não, ela ajuda, ela O que eu posso ajuda. fazer, eu faço. Às Eu vezes não faço na hora, tenho mas certeza faço. que aqui embaixo desse podcast vai ter muito comentário. Eu Tomara. quero que os Espero que vocês alunos. gostem. Não, com Vim certeza, aqui você é dar uma cara a pessoa tapa, muito pensa que é fácil? Não querida. é não. Porque muitas vezes a gente está mais na berlinda tal, mas tem que ver isso, que tem alguém nos bastidores que promove muito, né, esse sucesso. Os nossos cursos são um sucesso, não tenho dúvida nenhuma disso. A gente está com um time grande de pessoas formadas pelo Armazém da Energia que estão aí trabalhando, sendo felizes, né, ganhando dinheiro, se realizando e principalmente vivendo uma vida plena, harmonizada, né? Porque a numerologia também melhora muito todo tipo de relacionamento. Sempre digo assim, quando ela é bem trabalhada, bem compreendida, bem estudada, bem ensinada, bem tudo, né? E isso é uma coisa recorrente, sem dúvida, né? Pois é. Então, você quer falar mais alguma coisa para os nossos Não, eu seguidores, para os só quero nossos agradecer a alunos? paciência de vocês terem me ouvido nesse primeiro podcast. Isso aqui foi um teste até para a gente ver como ia ficar. Eu estou me realizando, gente, porque eu amo o microfone. Estou me Vanice não sentindo desliga, né? na rádio aqui, sabe? Muito gostoso. E eu também agradeço vocês, né? Eu Vamos também terminando agradeço. aqui esse podcast. Eu sou a Vanice Bonavigo. Eu sou a Érica Uliana. E nós somos O o Armazém da Armazém da Energia. Energia, né? Acabamos! Muito bem! Tchau, gente! Até o Valeu, obrigada! próximo!